pessoal, eu me chamo Sabrina. Olá pessoal, eu me chamo Giulia. Olá pessoal, eu me chamo Maria das Dores. Olá pessoal, eu me chamo Maria Eduarda. E hoje iremos falar sobre a digestão intracelular e a sua ligação com a nutrição. Você já parou para pensar no que acontece quando você faz um lanche? É claro, você mastiga, engole, mas como esse lanche chega às suas células cerebrais? E a resposta é simples, é através do nosso sistema digestório. Durante a digestão ocorre uma quebra de alimentos. Essa quebra de alimentos é chamada de nutrientes. Esses nutrientes são utilizados pelas nossas células. E esse tipo de digestão é chamado de digestão extracelular. Mas também existe outro tipo de digestão, que é conhecida como a digestão intracelular. E é ela que iremos nos aprofundar hoje. Você sabia que algumas células são verdadeiras chefes de cozinha que preparam seu próprio alimento dentro dela mesma? Pois é, hoje vamos descobrir como acontece a digestão intracelular, um processo incrível onde a célula digere o alimento dentro dela mesma. Bem, vamos imaginar que a célula seja a fábrica e a célula seja a matéria-prima. Para transformar essa matéria-prima em energia e nutrientes, é preciso que a célula quebre esses alimentos em pedaços menores. E tudo isso acontece dentro dela, sem que precise levar tudo para fora. Nesse vídeo vamos entender passo a passo de como ocorre esse processo de digestão e por que isso é tão importante para a nossa vida. Você já parou para pensar que o nosso corpo é como uma mini fábrica super eficiente, principalmente as células? Pois a digestão nos organismos eucariontes não acontece somente no estômago, ela rola lá dentro da própria célula. E dentro de cada célula, cada organela tem sua função. Por exemplo, a mitocôndria tem como função gerar energia. O núcleo é aquele que controla tudo. O retículo endoplasmático é aquele que fabrica proteínas. O que realmente faz o processo de digestão é o lisossomo. Ele é como o lixão da célula, cheio de enzimas poderosas que quebram as partículas de comida para que a célula possa usar como energia e nutrientes. E sem o lisossomo jamais aconteceria a digestão intracelular. Imagine que a célula é uma cozinha, onde os alimentos chegam em pedaços grandes demais para se usar na hora. Então, ela engole esses pedaços, guarda dentro de sacos especiais chamados de válvulas e lisosomos. E lá dentro acontece a verdadeira quebra de alimentos, como se fosse um chefe preparando alimentos para criar energia. Sem a digestão intracelular não seria possível transformar o que consumimos em combustível para viver. É a célula trabalhando nos bastidores para manter tudo funcionando no nosso organismo. A digestão intracelular refere-se ao processamento e absorção de nutrientes que ocorrem dentro da célula, em estruturas especiais conhecidas como lisossomos. O lisossomo é fundamental no processo de fagocitose e pinocitose. A célula captura partículas através das projeções citoplasmáticas. Nutrição ou desnutrição dos possíveis agentes nocivos. No processo, após capturar a substância com os pseudopódios, é formado o fagossomo, que é a fagocitose, algo sólido, e o pinossomo, que é a pinocitose, algo líquido. Que consiste em uma espécie de bolsa com a partícula ingerida no seu interior. Os lisossomos unem-se aos fagossomos ou pinossomos para formar os vacúolos digestórios e realizar a digestão do material. O que não é absorvido pela célula continua dentro do vacúolo e passa a ser chamado de corpo residual e que posteriormente será eliminado.
A digestão intracelular pode ser classificada em dois tipos, a heterofágica e a autofágica. A heterofágica ocorre uma quebra de partículas no exterior da célula, enquanto a autofágica é a digestão de matérias dentro da própria célula. A própria célula, ela digere suas próprias partes danificadas, como organelas ou proteínas danificadas. E esse processo se denomina como a autofagia. Bem, no geral, a digestão heterofágica é quando a célula come suas partes do ambiente externo. E a digestão autofágica é quando a célula come suas próprias partes unificadas, basicamente para limpar. Ambos usam lisossomos para quebrar o material e manter a célula saudável. Nós, células, engolimos esse alimento aqui encapsulado. Ao estourarmos esse balão, simbolizamos os lisossomos. O mesmo que libera enzimas, transformando o alimento em partículas menores. A principal diferença nesse processo de digestão é o local onde elas ocorrem, ou seja, no interior ou no exterior da célula. A digestão extracelular, tal como seu nome sugere, ocorre no exterior das células, mais precisamente ao nível do sistema digestivo do ser. Bem, a digestão intracelular, tal como o nome sugere, ocorre no interior da célula, e mais precisamente nos sistemas endopulmonares. Ambas as partes são importantes para a quebra de moléculas complexas e nutrientes menores que podem ser absorvidos e utilizados pelo organismo. Em especial, a digestão intracelular é essencial para a obtenção de energia, defesa contra patogênitos e reciclagem. Como vimos anteriormente, esse processo é um tipo onde a célula engloba partículas alimentares ou componentes celulares, que são então degradados por enzima, onde ficam localizados em vesículas chamadas de lisossomos. E quando falamos em alimentos, processos digestórios e assuntos relacionados, não poderíamos deixar de falar de nutrição, que é a base disso. Em especial do processo mais interno, a digestão intracelular. A digestão intracelular permite que as células obtenham nutrientes essenciais para o seu metabolismo e sobrevivência, aproveitando moléculas para usar como energia, reparo e crescimento. Esse processo é fundamental, especialmente para organismos unicelulares, como protozoários, que dependem da digestão dentro da própria célula para se alimentar. E no corpo humano, a digestão é principalmente extracelular, ocorrendo no sistema digestório. Mas a absorção e a utilização desses nutrientes dentro da célula são um processo intracelular totalmente crucial.